Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, neste vídeo vamos examinar algumas instruções dos Espíritos. A primeira mensagem foi dada pelo Espírito Pascal na cidade de Genebra, no ano de 1860. Kardec colocou na mensagem o título A Verdadeira Propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Eu quero destacar, neste parágrafo, é apenas um parágrafo do total da mensagem, eu queria destacar a questão do o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, como que eu desenvolvo a inteligência? Através do trabalho. O que é o trabalho? Lá no Livro dos Espíritos, nós vemos a resposta a esta pergunta. E os Espíritos dizem, trabalho é toda atividade útil. Pode-se até questionar. O que é atividade útil? Fica aí para a gente pensar. Né? Então, quando nós nos envolvemos com atividades aqui na Terra, com atividade útil, com o trabalho, nós vamos desenvolvendo a inteligência. E isto acaba resultando para nós um patrimônio verdadeiramente nosso, que ninguém nunca vai tirar. Não é? A inteligência é um patrimônio da alma e pode ser ampliada com o trabalho. Outra atividade que é de uso da alma são os conhecimentos. Na vida, nós adquirimos o conhecimento do viver, seja através do estudo, seja mesmo através do trabalho, da vivência diária na família e na sociedade. Tudo isso resulta em conhecimentos, acaba nos levando a desenvolver sabedoria, não é? Desenvolvendo hábitos de praticar o bem, são conhecimentos que se acumulam, não é? E também, o que é de uso da alma? As qualidades morais. Como é que se adquire qualidades morais? As qualidades morais
elas são resultado da prática da caridade em toda a sua extensão, em toda a sua amplitude. E não é pouca coisa. Imagine, por exemplo, que caridade é benevolência para com todos. Você veja que em qualquer circunstância da nossa realização de trabalho no dia a dia, na aquisição de conhecimento, no relacionamento com as pessoas, com a sociedade, conosco mesmo, com familiares, nós podemos praticar a benevolência para com todos. Não só nas palavras e nos atos, mas também nos pensamentos. Quando nós pensamos no outro, pensamos na natureza, pensamos nos animais, nos vegetais, benevolência para com todos. Isso faz parte do conteúdo chamado caridade. E que isso, nós acabamos desenvolvendo qualidades morais. A indulgência para com as imperfeições alheias, que é outro item da caridade, também acaba adicionando a nós, como patrimônio imperdível, não é? Digamos assim, patrimônio permanente, a indulgência para com o próximo, não é? Você ter uma posição de compreensão em relação ao outro. As pessoas, elas acabam cometendo erros, nos ofendendo, etc. Indulgência para as imperfeições alheias. Compreender a posição do outro na luta pela vida. Isso nos desenvolve qualidades da alma, qualidades morais, que uma vez desenvolvida não se perde mais. São permanentes, são eternas, porque tudo aquilo que é divino é eterno. E, finalmente, o perdão das ofensas, que é um outro item da caridade, que nunca é demais lembrar. Quando somos ofendidos, quando somos prejudicados de uma ou de outra maneira, perdão das ofensas, aquele perdão em que nós relevamos, deixamos para lá, esquecemos totalmente. Não é fácil, nós entendemos, mas todo o esforço no desenvolvimento da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, vai desenvolvendo em nós as qualidades da alma, as qualidades morais. São patrimônios da alma que nós levamos conosco após desencarnar, não é? Então, quando nós falamos aqui nos textos sobre vida futura, é exatamente assim. Quando concluir esta encarnação, qual é a propriedade verdadeira que eu terei adquirido nesta encarnação? Então, são esses fatores: a inteligência, não é? Os conhecimentos e as qualidades morais. Esta realmente é a verdadeira propriedade, como diz o Espírito Pascal. Uma outra mensagem dada pelo Espírito Fenelon na cidade de Argel, no ano de 1860 também, e que Kardec colocou nesta mensagem o título de Emprego da Riqueza. Nós temos aqui a riqueza material, eventualmente, numa encarnação. Qual é o emprego que mais nos convém neste contexto da evolução espiritual? O emprego da riqueza. Esse é o título da mensagem do Espírito Fenelon, que eu destaquei 2 frases apenas de toda a mensagem. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs nas mãos, contas severas lhes serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom
é o uso ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. Então, qual o melhor emprego da riqueza? O espírito Fenelon deixa muito claro isso aqui, não é? O bom uso, ao contrário, é todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outro. O uso da riqueza que venha a beneficiar outros, sob todos os ângulos, isso é muito geral. Proporcionar emprego digno, não é? Aplicar isto para o desenvolvimento da ciência, da educação, da sociedade humana, não é? O bem-estar do próximo. Tudo o que proporcionar um bem qualquer para outra. O Fenelon coloca uma outra frase que eu também trouxe, é o seguinte: a todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Veja que o conceito central da mensagem de Fenelon é isso: você utilizar a sua riqueza, seja em bens materiais, seja em bens intelectuais, seja em outras riquezas das quais você se acha portador, não é? O ponto central da mensagem é utilizar isto para proporcionar um bem qualquer para outrem, né? E a terceira mensagem, dada pelo espírito Lacordaire, na cidade de Constantina, no ano de 1863, a qual mensagem Allan Kardec pôs o título Desprendimento dos Bens Terrenos. Então, verdadeira propriedade, dada por Pascal, emprego da riqueza, deixada por Fenelon, e desprendimento dos bens terrenos, deixada por Lacordaire. Eu destaquei aqui duas frases. Uma delas, que é o centro da mensagem, ele citou 4 situações. O desapego aos bens terrenos consiste em, vou repetir, o desapego aos bens terrenos consiste em, primeiro, apreciá-los no seu justo valor. Não se apegar, né? Segundo, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Novamente a questão benefício do outro. Terceiro, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Nós vimos lá na mensagem de Pascal, os bens de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, né? E quarto, o desapego dos bens terrenos consiste em perdê-los, quando for o caso, perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se, por efeito de imprevistos reveses, vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu mos havia dado e mos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Então veja que interessante, né? Que esta orientação do espírito Lacordaire, como que nós devemos fazer para nos desprender dos bens materiais, dos bens terrenos, não é? Saber apreciá-los no seu justo valor, não se apegar. Em saber serviço deles em benefício dos outros, não é? Em perdê-los, se for o caso, sem murmurar, caso Deus resolva assim.
em não sacrificar por eles, não é, os interesses da vida futura. Pensar que nós vamos concluir a encarnação e vamos prestar contas severas, como diz o Espírito Fenelon. E o Espírito Lacordaire, na sua mensagem Desprendimento dos Bens Terrenos, ele deixa uma terceira frase que eu destaquei. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação, para que nós não venhamos a perder a esperança. Então, quando Deus nos submete a provas, como aconteceu com Jó, não é? O livro de Jó é uma história bem conhecida que está na Bíblia, né? Então, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Não vamos nos perder, não é? E, finalmente, a recomendação de Lacordaire. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasses conta de uma tutela. Importante a gente não se esquecer, para a gente não se perder. Nós dispomos, todos somos ricos em alguma coisa. Alguns em propriedade material, outros em outras riquezas da vida. Vamos colocar de novo esta frase. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não é? Deus nos empresta, depois Ele quer de volta. A Deus aqui nós estamos dizendo nossa consciência. Quando nós temos a consciência desperta, nós ao retornarmos a um plano espiritual, vamos rever a nossa encarnação. Este é um processo automático, é uma revisão dos principais pontos da nossa encarnação, registrados em nossa consciência, e depois vamos comparar com aquilo que nós nos propusemos a fazer. Aquilo que acertamos, nos sentimos felizes. Aquilo que erramos, vamos nos preocupar, né? E teremos que refazer. Nós encerramos por aqui mais este vídeo e retornaremos no próximo vídeo, já não mais no capítulo 16, mas agora iniciando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Até lá então, que Jesus nos ampare.